Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez e uma bênção, como sempre, toda a harmonia da casa de oração Seva, assim como as músicas de nosso irmão Reginaldo. Então, tudo isso contribui para que nós vamos conseguindo regenerar os nossos corações nessa busca na qual o Evangelho nos dá as instruções. É com ele que nós vamos conseguindo superar as nossas dificuldades. É com ele que nós vamos vencendo as nossas más inclinações. É com ele que nós vamos aprendendo a amar de verdade, a realmente caminhar para Deus, porque essa é a nossa meta aqui na Terra. Muitos ainda questionam qual é o caminho que eu devo seguir, e estão procurando doutrinas, estão procurando religiões, estão procurando de alguma maneira encontrar o rumo de suas vidas. Mas com o tempo, nós vamos percebendo que nós não precisamos procurar muito. O caminho é a Terra, como uma escola, na qual não tem como fugir dela. Nós precisamos estar aqui, nós precisamos conviver, aceitar as provações, aceitar as expiações, mas o bom é saber que nós não estamos sozinhos, que nós temos espíritos mais evoluídos nos auxiliando, nos iluminando e também nos acalmando perante as dificuldades, porque tem aqueles que acreditam estar sozinhos em suas vidas, em seus trabalhos, em suas famílias, acreditam que Deus não olha por eles, mas Deus olha por todos nós. O que acontece não é que Deus não olha por eles, mas é que muitas vezes nós não buscamos Deus como deveríamos. Na maior parte das vezes nós não caminhamos para Deus como deveríamos. Por isso os problemas, por isso as dissensões, por isso muitas vezes estamos rodeados por escuridão, que são as dificuldades, as distensões, as brigas familiares, as brigas conjugais, as dificuldades psicológicas que temos, amorosas, físicas, entre tantas outras que nos derrubam no dia a dia, que bate tão forte em nós, que nós estamos chorando por dentro, e quando chegamos em nossas casas, muitas vezes as lágrimas caem. Mas com o tempo nós vamos percebendo que o Evangelho do Cristo é o único caminho. Assim como ele vem nos dizer, ninguém chega ao Pai senão por mim. Mas tem uma coisa que nós não estamos compreendendo em nossas caminhadas. Muitos de nós estamos só dizendo Senhor, Senhor. Desde lá atrás, nós já ouvimos falar de Deus em outras reencarnações. Nós buscamos até, mas como uma espécie de costume social, frequentar as casas religiosas, frequentar as igrejas, frequentar as casas de orações. Mas muitos de nós só diz Senhor, Senhor lá dentro e acha que está tudo bem, que basta ir nas casas de orações e dizer Senhor, Senhor, muitas vezes se ajoelhar e chorar ali dentro e sai enxugando as nossas lágrimas, saímos enxugando as nossas lágrimas, só que nós voltamos para o nosso cotidiano fazendo as mesmas coisas, querendo levar vantagem em cima do semelhante, sendo ingrato, sendo infiel, adulterando as coisas dos outros, tendo os nossos excessos em cima do semelhante de maneira que não gostaríamos que os outros tenham para conosco. Então é por isso que a vida vai ficando difícil. Porque aqui na Terra, nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos uma espécie de livre caminhar. Mas Deus também colocou uma condição. Nós temos o direito de plantar o que quisermos, mas nós também temos de colher exatamente o que plantamos. Então é por isso que nós passamos por dificuldades que não entendemos. Está certo que muitas dessas dificuldades não são só por causa dos nossos excessos. São provações mesmo que nós temos de passar. Porque as pessoas perguntam assim, por que o mundo é do jeito que é? Por que nós temos de lutar contra as inclemências da natureza?
E nós também temos de lutar contra a ignorância do nosso semelhante. Mas nós não observamos que o nosso semelhante também tem de lutar contra a nossa ignorância, que muitas vezes batemos de frente em situações que estamos errados e não percebemos. Mas aí, caminhando, como eu disse, nós temos de lutar contra as inclemências da natureza, contra a ignorância do nosso semelhante, temos de lutar pela nossa sobrevivência e encontrar a espiritualidade. Se nós não passarmos por dificuldades conjugais, se nós não passarmos pela ingratidão, se nós não passarmos pelas dificuldades físicas, amorosas, entre tantas outras dificuldades que a Terra nos oferece, nós não vamos evoluir, nós não vamos melhorar, nós não vamos aprender a ser mais paciente, nós não vamos aprender a perdoar. Porque para que eu aprenda a perdoar, alguém tem de me fazer algum mal, tem de me prejudicar, tem de ser ingrato, tem de ser fiel, não é? Então eu preciso passar por essas dificuldades para eu entender que tudo isso é efêmero e perdoar assim como eu gostaria que eu fosse perdoado. E assim é a mesma coisa para com os filhos, para com os cônjuges que muitas vezes nos traz dificuldades. Como que eu vou aprender a ter paciência se eu não passar por essas contrariedades? Não tem como eu aprender a amar o meu semelhante se eu não for contrariado por ele. Porque amar os que nos fazem o bem é a coisa mais fácil do mundo, né? E as pessoas dizem assim, não, mas eu amo muito. Ama, certo. E aqueles que porventura não fizeram bem um trabalho para você, e aqueles que às vezes foi infiel, foi ingrato, o que você fala para essa pessoa? Eu mando sumir, eu não quero saber na minha frente. Vai para o inferno, como muitos dizem, né? Nós falamos isso, né? Pois é, olha só, amar os mais próximos e aqueles que nos fazem bem, que faz tudo do jeito que a gente quer, é a coisa mais fácil do mundo. Mas o Cristo sempre nos pergunta o que fazemos de especial. Mas muitos dizem assim, então eu devo, o outro me prejudicou, eu vou lá, nossa, adorei o que você fez, eu te amo. Não é isso, né? Mas é não guardar mágoa, não guardar rancor, deixar com que ele siga a sua vida. Tá bom, tá aqui o dinheiro do seu trabalho, vai com Deus, né? Se não dá mais para conviver, então que cada um siga a sua vida. Se me fez algum mal que foi muito dolorido, que eu procure não me vingar daquela pessoa, o Evangelho vai me ensinando esses caminhos. Eu não preciso amar aquela pessoa como eu amo meu filho, ou como eu amo a minha esposa, ou o marido, né? Ou o amigo, ou a mãe, ou o pai. Não é assim, né? A gente não consegue ainda ser como o Cristo, porque o Cristo, para ele amava todos, ele ama todos por igual. Para ele é muito fácil, porque ele já superou todas essas dificuldades. Ele não guarda rancor, ele não guarda mágoa de ninguém. Chega então Judas para ele ali no momento do beijo, que o Cristo sabia muito bem que ele o estava traindo. O Cristo sorri e diz assim, meu amigo, aqui vens. Né? Se fosse um outro, ele dizia assim para o Judas, some daqui, você me traiu, isso é um absurdo, some daqui. Se fosse um outro, diria isso, né? Mas Cristo, sabendo que aquele ser ainda é muito imperfeito, ainda é muito falho, né? Diz, meu amigo, aqui vens. Porque é assim que ele tem todos nós. E ele sabe que é natural, que nós ainda vamos errar muito. Mas é muito interessante essa coisa de errar muito, né? E as pessoas pensam, errei, estou perdendo, né? Ficam envergonhadas, mas não. Funciona assim. Se eu acertei, ótimo, eu estou ganhando aquilo. Eu estou tendo alguma vantagem, eu estou entendendo, eu estou aprendendo mais, eu estou caminhando mais, eu estou ganhando um pouco mais quando eu compreendo e quando eu estou acertando. E aí muitos dizem assim, não, e quando está errando, nossa, é terrível. Não, eu estou aprendendo. Eu posso, num momento ali, aparentemente, não estar ganhando nada, mas eu estou aprendendo e futuramente, aquilo que eu errei lá atrás, eu não erro na frente. Olha só como que é a bênção, né? Essa escola terrena pela qual nós estamos aqui, buscando conviver uns com os outros e entender que nós já temos tudo aqui.
Nós temos a vida. Nós não precisamos esperar como muitos que esperam ter as coisas, que esperam ter tudo para depois auxiliar. Nós já temos a vida. Nós já temos o principal. A oportunidade de estarmos aqui reencarnados em um corpo físico, perfeito ou não, não importa. O que importa é que ele foi nos proporcionado com mérito no momento que nós ali temos. Então, do jeito que ele vem é uma bênção, e com ele, do jeito que ele está, nós temos a capacidade de auxiliar, de amar o outro. E mesmo que eu esteja numa cama, totalmente ali paralisado, não consigo me mexer, eu consigo orar pelo outro, eu consigo pedir a Deus para que auxilie aquelas pessoas que estão à minha volta, as pessoas que estão em dificuldade. Eu consigo orar e pedir para um mundo melhor para todos, de qualquer forma que eu venha a este planeta, não importa a forma física ali, saudável ou não. Eu tenho condições de fazer a minha parte e de aprender. E é isso que vai acontecendo. O Evangelho vai nos regenerando. Porque, como eu disse lá atrás, muitos de nós, até os tempos atuais, só dizem Senhor, Senhor, dentro das casas de orações, né? É um costume social. Até eles acham assim, não, eu tenho de ir na casa religiosa. Isso é louvável. Todos nós temos de ir na casa religiosa. No mínimo uma vez por semana, para nós nos conectarmos ali de uma forma mais poderosa com a espiritualidade, escutar o Evangelho, tá? Assim como muitos vão achar estranho, mas nós precisamos ir na faculdade, para que depois nós possamos exercer a nossa profissão com mais seriedade, com mais profissionalismo. Assim também nós temos de ir nas casas religiosas, que são a escola do Evangelho, que graças a este Evangelho, nós vamos no dia a dia fazendo uma transformação consciencial. Porque tudo funciona na consciência. Antes tínhamos uma consciência, hoje nós temos outra. A nossa consciência hoje, em questão de aprendizados, né, é muito diferente da anterior. Hoje nós temos uma bagagem maior. Mas muitos dizem assim, mas eu ainda erro muito. Tá, é natural. Nós que estamos em um mundo de provas e expiações, a coisa mais natural ainda é, em certos momentos, nos desesperar e fazer coisas erradas. E aí vem aquelas pessoas que dizem assim, pois é, o outro então dizia-se paciencioso, né, que tem paciência, mas em um momento, de repente, ele se desespera e ataca o outro entre cólera, então ele não tem paciência. Mas é que não funciona assim. Não é que não tem paciência. Todos nós que caminhamos nessa terra já temos níveis de misericórdia, de piedade, de amorosidade e de fraternidade. Primeiramente começamos com os mais próximos e nós já estamos começando a abraçar os mais afastados, até desconhecidos. Nós já estamos tendo um pouco mais de piedade. Precisa mais, mas nós já estamos começando a nos apiedar pelo nosso semelhante. Estamos começando, tá? Mas ainda estamos muito lá atrás. Porque, como eu disse, o Senhor, Senhor, dizemos mais nas casas religiosas. Mas o que conta para Deus é dizer Senhor, Senhor. É nas ruas, é nas avenidas, é em nossas casas, com nossas famílias, é em nossos trabalhos, com os nossos colegas que eles estão dividindo conosco, né, aquele trabalho, naquela empresa. E assim na comunidade, de uma forma geral, aonde eu for, é ali que eu preciso dizer Senhor, Senhor, principalmente. Principalmente. E muitos dizem, como que eu digo Senhor, Senhor nesses lugares? É com as minhas ações, é com os meus abraços, são com as minhas conversas amigáveis, são com a minha concórdia, com a minha piedade, com a minha amorosidade, com o meu entendimento, com o meu auxílio para com aquele que porventura está precisando de alguma ajuda. É assim que eu digo Senhor, Senhor. E ainda dizendo Senhor, Senhor também para aqueles que porventura fizeram algo que não me agradou ou me magoou. Então o que eu faça? Olha, está aqui o seu dinheiro do seu trabalho, eu te perdoo por isso ou te perdoo
por aquilo, segue a sua vida, eu não tenho mágoa, eu não tenho rancor, vamos cada um seguir as nossas vidas. Quando é possível confiar mais uma vez, vamos confiar. Se não é possível, cada um para o seu caminho. O que importa é não se vingar, não se magoar, não guardar ódio, porque isso não regenera o coração de ninguém. Ao contrário, ódio, mágoa, ressentimentos em nossos corações só vai deixando-nos mais doentes, mais desesperados, mais encolerizados. Ficamos impacientes com tudo e toda hora que porventura lembram daquela pessoa ou uma situação parecida, eu vou lembrar daquilo e aquilo vai me deixar doente, porque eu vou voltar lá naquela situação com a minha mente, né? Então é por isso que nós precisamos ir pegando esse evangelho e já ir aplicando no nosso dia a dia, em nossas ações, porque o Cristo vem nos dizer assim: aquele que diz Senhor, Senhor, mas não auxilia o seu semelhante, não está apto ao reino dos céus. Tá? Tal qual lá, quando ele estava junto com algumas pessoas e os seus familiares batem lá na porta e queriam falar com ele, aí ele diz assim: olha, todo aquele que faz a vontade de meu Pai é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Mas aquele que diz Senhor, Senhor, e que bate à minha porta, eu vou lhe dizer: afasta-te daqui, aquele que comete mal para com o seu semelhante, afasta-se de mim. E aí ele vem mais uma vez em seus ensinamentos, no qual ele nos diz assim: onde tiver dois ou mais em meu nome, ali também eu estarei. Ele estará agindo em nós. Olha só, quer dizer, quando nós estamos praticando bem para com o nosso semelhante, Ele está ali junto de nós. Ele está caminhando junto de nós ali, conosco, nos auxiliando, nos intuindo. Então é dessa maneira que nós vamos conseguindo trabalhar o Evangelho em nossos corações. E como nós estamos aqui em uma casa espírita, nós temos em nossas mentes de que o Evangelho, segundo o Espiritismo, a doutrina espírita, nos traz o Consolador prometido. O Evangelho do Cristo, mais uma vez, mas em novas palavras, em uma nova roupagem, trazendo para nós verdadeiros significados que antes não entendíamos. Então é por isso que nós o abraçamos cada vez mais forte, porque sabemos que hoje nós falamos e agimos muito ainda com o que tem dentro de nossos corações. E nós sabemos que não são assim coisas muito boas. Tem já alguma coisa de bom, mas muitas vezes falamos coisas que não são agradáveis. Muitas vezes falamos coisas que não são agradáveis. Tal qual o Cristo vem nos dizer assim, que o ser humano fala muito, quando ele fala da boca para fora, ele fala daquilo que está dentro do coração, aquilo que o coração está cheio. Isso é verdade. Mas e as pessoas boas, né? Elas falam e agem também conforme o que tem dentro de seus corações. Chico Xavier da vida, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, eles falavam palavras lindas, maravilhosas e também edificantes, mas porque o coração deles estão cheio dessas palavras, estão cheios de amorosidade e de fraternidade, e que todos nós estamos caminhando para isso. Todos nós estamos caminhando também para termos corações regenerados como esses espíritos mais evoluídos que nós conhecemos já o têm. Nós vamos chegar nesse patamar também. Mas o que nos falta é esforço, o que nos falta é coragem, o que nos falta é vontade. Por quê? Porque muitos na Terra não temos a vida na qual nós gostaríamos de ter. Aí nós nos rebelamos e é como disséssemos assim: eu não tenho a vida que quero, então eu não aceito a vida que eu tenho. Então é por isso que estamos depressivos, é por isso que estamos em pânico, é por isso que nos rebelamos perante as leis de Deus e ainda não praticamos as suas leis. Mas acontece que uma coisa é certa: quanto mais nos afastamos das leis de Deus, mais sofrimentos. Quanto mais nos aproximamos de Deus,
então mais boas-aventuranças em nossas vidas. E mesmo sofrendo, nós vamos aprendendo bem sofrer, nós vamos conseguindo maior resignação, nós vamos entendendo que é preciso passar por aquele sofrimento, porque aquele sofrimento está nos ensinando alguma coisa. Nós vamos agradecendo, e mesmo que ajoelhados, como Cristo, no qual ele se ajoelha e até geme um pouco por saber pelo que iria passar, nós também fazemos a mesma coisa, vamos buscar fazer a mesma coisa, mas mesmo sabendo por todos os sofrimentos que estamos passando e podemos vir a passar, nós vamos lembrar das frases de Maria, do Cristo ajoelhado: que seja feita a tua vontade. Quando todos os dias, ao levantar, nós façamos as nossas orações e vamos ali agradecer e repetir essas palavras: meu Pai, que seja feita a tua vontade para comigo. Pode ter certeza de uma coisa: com o tempo essas palavras vão entrando em minha mente e vão trabalhando em mim o quê? Mais paciência, mais entendimento, mais coragem, mais aceitação e também mais luz que vai saindo de dentro de mim e vai brotando em bondade e vai brotando em auxílio para a comunidade na qual eu vivo. E naturalmente eu vou tendo mais paciência para com a minha família, coisa muito rara hoje em dia. As pessoas, os cônjuges brigam com tanta facilidade, não tem harmonia entre pais e filhos. As pessoas casam hoje e separam amanhã. Nos nossos trabalhos, a maior dificuldade de entendimento, só disputas ferrenhas. E assim nós vamos observando o mundo e percebendo que nós temos ainda que melhorar muito. Mas nós estamos no caminho. Escola é para isso mesmo. Então, como eu disse lá atrás, o caminho é a terra. É a escola perfeita para que nós aqui possamos conseguir superar as nossas dificuldades. Mas lembrando, o caminho é a terra, né? Mas para que todos nós possamos vencer esse caminho, nós precisamos do Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos ali da sua cartilha. Nós precisamos entender o seu caminhar e colocar ele em nosso caminhar. Porque ele também vem nos dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ele é o caminho, a verdade e a vida, então que eu absorva a sua forma de caminhar para o meu jeito de caminhar. E aí eu vou aqui na terra entendendo: o Cristo é o meu modelo e guia. Então, se ele é o meu modelo e guia, eu não preciso ser um Jesus Cristo aqui. Mas o que eu preciso? Me esforçar para ter boa vontade para com os outros. Me esforçar para que eu tenha aceitação das imperfeições dos outros. E me esforçar para que eu consiga perdoar. Porque é perdoando que se é perdoado. E é amando que nós também vamos ser amados. Então não esperemos que os outros venham nos amar. Não esperemos que os outros venham nos perdoar. Não esperemos que os outros tenham piedade de nós. Não esperemos que os outros venham até nós, mas que nós possamos ir até os outros, que nós possamos conversar com os outros, auxiliar os outros, que nós possamos trazer amorosidade, fraternidade, piedade perante os erros dos outros, porque o que conta aqui na terra é a forma como nós lidamos com os outros. Ouro e prata, fica aqui. Riquezas do mundo, fica aqui. Corpo físico, fica aqui. Todos os adornos que nós abusamos aqui, ao invés de estarmos nos preocupando em fazer o bem, nós estamos mais preocupados com a nossa casa, com os nossos carros, com o nosso corpo, são com os nossos adornos, né? É com tudo que no momento para nós vai nos trazer alguma satisfação, algum prazer. Mas depois nós vamos vendo que nada disso traz a felicidade. Porque a velhice chega para todos, a morte física chega para todos, e o juízo também chega para todos no final de cada reencarnação. E é ali que pesa a consciência. O que mais dói do outro lado é quando o mensageiro da vida nos chega e nos pergunta:
o que trazes, meu irmão? E aí muitos vão olhar para as suas mãos. Para o meu semelhante eu não fiz nada, só pensei em mim. Então o mensageiro da vida vai ficar triste e nos dará um abraço, mas mesmo assim vai nos dizer: então você está de mãos vazias. E isso para nós é muito triste, perceber que tivemos toda uma oportunidade, mas que nós vamos ter de recomeçar. Reginaldo, abre para mim aleatório, por favor. Para finalizar o nosso estudo, uma mensagem, obrigado, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier e Emmanuel. A mensagem que caiu é: na casa de César. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Paulo. Muito comum ouvirmos observações descabidas de determinados irmãos na crença, relativamente aos companheiros chamados às tarefas mais difíceis, entre as possibilidades do dinheiro ou do poder. A piedade falsa está sempre disposta a criticar o amigo que, aceitando o laborioso encargo público, vai encontrar nele muito mais aborrecimentos que notas de harmonia. A análise desvirtuada tudo repara maliciosamente. Se o irmão é compelido a participar de grandes representações sociais, costuma-se estigmatizá-lo como traidor do Cristo. É necessário despender muita vigilância nesses julgamentos. Nos tempos apostólicos, os cristãos de vida pura eram chamados santos. Paulo de Tarso, humilhado e perseguido em Roma, teve a ocasião de conhecer numerosas almas nessas condições. E o que é mais de admirar, conviveu com diversos discípulos de semelhante posição, relacionados com a habitação palaciana de César. Deles recebeu atenções e favores, assistência e carinho. Então, escrevendo aos Filipenses, faz menção especial desses amigos do Cristo. Não julgues, pois, a teu irmão pela sua fortuna aparente ou pelos seus privilégios políticos. Antes de tudo, lembra-te de que havia santos na casa de Nero, e nunca ouvides tão grandiosa lição. Nós na terra reclamamos de tudo e de todos, mas nós precisamos lembrar de uma coisa: para que eu seja feliz de verdade, eu que tenho de ser o autor da minha própria história, eu que tenho de galgar ali as minhas caminhadas, eu que tenho de caminhar ali, buscando o auxílio da espiritualidade, do Cristo, seus ensinamentos, mas sou eu que tenho de estar ali. E outra coisa, que eu entenda as pessoas à minha volta, que eu entenda cada um conforme os seus trabalhos, a parcela que cada um contribui para a comunidade, que eu não julgue ninguém, e que se porventura eu não sou feliz, o único culpado perante a minha infelicidade sou eu mesmo, porque eu não estou entendendo as leis de Deus, eu não estou entendendo o lugar que Deus me colocou aqui, e eu não estou entendendo o Evangelho do Cristo. Que nós possamos entender que caminho, verdade e vida só será realmente adentrado naqueles corações que têm boa vontade. Eu gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui juntos e que nós possamos deixar de lado as serpentes que nos prejudicam, como preguiça, ociosidade, ódio, orgulho, egoísmo, ganância e vaidade. Tudo isso são serpentes que nos aprisionam. Tudo isso são serpentes que
que vão fazendo com que nós, aqui na terra, sejamos infelizes. Então vamos trabalhar sim, dando a César o que é de César, da maneira mais honesta que pudermos, mesmo que o meio não seja honesto. Porque só assim, buscando honestidade, fraternidade, mesmo que eu não receba em troca, mas que eu possa fazer isso para com o meu semelhante, eu estarei dando a Deus o que é de Deus. Eu tenho um canal no YouTube que ele se chama Amor Fraterno, e ali eu coloco algumas palestras e estudos, e eu vou, sim, conforme a sugestão do nosso amigo Reginaldo, eu vou passar a fazer também um evangelho no lar. Eu acho que é isso que ele quis sugerir, não foi isso? Eu vou passar a fazer também um evangelho no lar e colocar nesse canal. Para achar ele com facilidade, vamos digitar ele lá no YouTube assim: Amor Fraterno Alexandre José. Aí já vão aparecer algumas palestras, é só acessar uma e clicar no canal, que lá tem assim vários estudos que eu coloquei lá, várias palestras, inclusive de outros colegas palestrantes também. Eu agradeço mais uma vez e que a graça de Deus esteja sempre em nós. Assim seja.